Olá, meus amores das turmas 900, 901, né? Estamos aqui há mais uma semana da nossa aula. Lembrando aí de parabenizar vocês por fechamos a semana do dia 14 com 960 propostas. Com certeza vamos fechar 1000, que é o nosso desafio, e vamos fechar essa semana que está iniciando. Sabe por quê? Porque vocês são top. E mais, porque na próxima semana, do dia 24, já iniciam as nossas avaliações. Então, vocês têm aí uma semana para fazer as nossas produções, para me enviar, tá? Até porque essas próximas propostas que vocês estão me enviando, do capítulo 11 e do capítulo 12, eu vou dar nota e vou contar como P3 para somar com a P2, tá? Fechei com Gisele direitinho, a P1 vai estar valendo 10, a P2 vai valer 5 e a P3 vai valer 5. Então, com isso, eu vou somar tudo e vou dividir por 2. E aí, vocês vão ter a nota de vocês da P2, né? Que é P2 com mais P3, somo dividido por... só vou somar. Depois eu pego isso tudo, somo e divido por 2. Aí vocês vão ter a média do trimestre, que tem que ficar sempre acima de 6, certo? Para não ficar de recuperação, como graças a Deus ninguém ficou. Bom, então com isso nós vamos fechar aí a nossa P3 agora dessa forma. Capítulo 11, capítulo 12, com certeza a gente fecha já a P3 do segundo trimestre, tá? Lembrando também que as nossas avaliações têm que ser realizadas com caneta na cor da tinta preta. Lembrando, para não esquecer a questão dos parágrafos, não esquecer se pedir título, para ler direitinho a proposta que está sendo solicitada, porque tudo isso está valendo. E aí, como eu já expliquei na aula passada, tem aluno que está comigo já há 4 anos e não foi legal, não fez coisa bacana, né? Quer dizer, não fez na P2, porque na P1 foi um espetáculo. Então, vamos tomar cuidado daquilo que nós estamos fazendo, para não termos problema depois, tá bom? Bom, no nosso capítulo 11, nós falávamos sobre o artigo de opinião, certo? Então, vou relembrar, porque também será a proposta, né? Será o conteúdo da nossa P1 do segundo trimestre. Será o capítulo 11. Então, vamos relembrar que vai estar bem fresquinho para vocês essa questão desse gênero. Lembrando que é um gênero de cunho jornalístico, lembrando que nós temos que focar na questão argumentativa, nós temos que argumentar esse artigo, ou seja, escrever na linguagem da língua padrão, compreender mesmo aquilo, tudo que a gente está colocando ali. Eu trouxe um exemplo bem bacana, que daqui a pouquinho eu vou relembrar aí com vocês, eu vou voltar para vocês poderem ter esse entendimento. E aí eu mostrei a estrutura do artigo, não é isso? Como que se faz essa introdução da tese com os parágrafos iniciais. Então, prestar bastante atenção nos parágrafos. Quando eu falo de 20 linhas, no mínimo aí nós temos que ter 3 parágrafos, certo? Então, vamos ficar atento a isso aí. Então, com isso, nós temos aí o quê? O primeiro parágrafo da composição, ele vai estar destinado para essa função, não é isso? Ou seja, nós temos aí que também respeitar o número de linhas, que é restrito, não precisa escrever uma coisa imensa para um artigo de opinião. Bom, deixei também com vocês todo o exemplo, não foi isso? Um exemplo aqui, ó, que a gente falou sobre a violência obstétrica. Lembram disso, esse texto? Então, estou revisando com vocês, tá? Para a gente não ter mais problema. No roteiro passado, nós falávamos sobre a proposta 1. Lembram disso? Vou reler aqui com vocês a nossa proposta 1, que é para quem ainda não fez, fazer e me enviar. Vamos lá. A proposta 1 dizia o seguinte: uma questão em debate atualmente no mundo e no Brasil é o uso de materiais plásticos, né?
Algumas cidades já proibiram o uso de canudinho plásticos e outras tomam medidas para diminuir a utilização e o consequente descarte de materiais plásticos no meio ambiente. Qual sua opinião sobre isso? Então, a gente está falando sobre o quê? O uso de materiais plásticos, tá? É possível reduzir o uso de plástico em nossa cidade? Há outra forma de evitar ou diminuir danos ambientais causados por esse material? Escreva um artigo expressando a sua opinião. Beleza? Então, isso aí é a proposta 1. A proposta 2 desta semana diz o seguinte: a moda vem e vai. Você já deve ter ouvido essa expressão. O fato é que a moda é capaz de influenciar comportamentos e hábitos de consumo. Como isso afeta os adolescentes? Expresse a sua opinião em um artigo para um jornal da sua escola. Bom, então vamos pensar. A proposta 1 falava da questão de materiais plásticos. Qual a sua opinião sobre a seguinte pergunta? É possível reduzir o uso de plástico em nossa sociedade? Então, se ele é argumentativo, vocês podem ir respondendo em cima dessa pergunta. Há outra forma de evitar ou diminuir os danos ambientais causados por esse material? Um próximo, parágrafo que vocês podem estar explicando. Então, a partir daí, a proposta 1 é o uso de materiais plásticos. A proposta 2 já é diferente. A proposta 2 ela está falando de quê? Da moda, dessa expressão que a gente fala. A moda vem e a moda vai. Por exemplo, relógio Champion, Teve uma época aí que o relógio Champion vinha trocando pulseiras e tudo mais. Agora voltou, essa moda foi embora e agora voltou. Agora nós temos um outro tipo de Champion que também troca pulseira. Só que esse Champion, ele é mais atualizado. Ele está dentro da tecnologia, ele está mais avançado. Ele, por exemplo, ele lê mensagem, ele mostra para você batimentos cardíacos, a sua pressão arterial, o tanto de caloria que você está perdendo a partir do momento que você está se exercitando. Tem outros que você atende como o telefone, não é isso? Então, é uma moda, teve essa moda, do Champion que trocava pulseira. Era uma febre entre a garotada. E então a gente sabe disso. A moda da boina. Tá voltando. A moda do cabelo muito curtinho. A moda da calça com boca de sino, que é aquela boca larga, As calças jeans, as calças de antigamente. Então, é essa questão, é essa expressão. A moda vem, a moda vai, tá? Então, a gente tem aí, em termos de, já dei o exemplo de relógio, dei exemplo de calça, dei exemplo de cabelo. Então, tem essa moda. Tem a moda do óculos, não é? Que às vezes tem óculos muito grande, às vezes vem a moda do óculos menorzinho, com estilo gatinha. Então, tudo isso já foi moda e às vezes volta. Às vezes, lembra da moda das meninas, Vamos dar um exemplo. Da saia de bolinha, E lembra mais os anos 60. Mas já teve época agora, há pouco tempo, que estava voltando com peso, Muito forte essa moda das roupas com bolinhas. Então, é essa expressão que eu estou explicando para vocês. Vamos fazer com bastante calma. Lembrando que também artigo de opinião será o capítulo da nossa prova, da nossa P1 do segundo trimestre. Fiquem calmos, tá? Façam como vocês estão fazendo, com muita calma. Eu agora só estou alertando na questão da P3, tá bom, gente? Para vocês ficarem cientes, alunos que não estão enviando proposta, aluno que ainda não me enviou, não é? Então, por favor, me procurem, entrem em contato comigo. No nosso roteiro tem o meu telefone, tem o meu WhatsApp lá e tem também o meu e-mail, tá? Se não quiser falar comigo pelo WhatsApp, vai lá pelo e-mail, manda as propostas que estão pendentes aí, pode estar mandando tudo para mim. Tá bom, galerinha? Olha só, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, Espero estar novamente na próxima aula, estando com vocês, e estou aguardando as propostas para a gente poder fechar
com 1000, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.